Então tem umas bobagens que se criou nesse país que tem que ser desmontado para a gente voltar a governar esse país em função, sabe, das nossas necessidades, das nossas possibilidades. E a educação é a condição sine qua non para isso. Eu estou falando de sine qua non porque o Caetano Veloso vai ouvir que eu falei sine qua non. Ele vai dizer, porra, como o Lula está... Então a educação... Agora, aqui o Rodrigo José me manda uma carta sobre a situação da educação universitária no Brasil. Ele pretende me formar em filosofia, mas a verdade é que quando somos ignorantes em assuntos que outros dominam, esses outros nos dominam e podem nos manipular. Mas acredito que hoje em dia, mais hoje em dia em ética profissional. Se refere aos formadores de opinião que estão formando a maneira como pensa a sociedade moderna futura, os futuros intelectuais como Emir Sader, Mariana Soares, João Carlos Kfouri, Cortina de Moraes e muitos outros. A minha pergunta é, como um aluno de uma universidade como a USP ou a Unicamp vai debater, vai se dar conta de que, está sendo ensinado, de que aquilo que está sendo ensinado não é verdade? O que me preocupa é como saber distinguir esses parasitas intelectualoides que estão em massa nas universidades e conseguem ter mais conhecimento que os outros, moldaram a seus modos da história. Ora, ter mais conhecimento do que o aluno recém-chegado é coisa mais fácil. Qualquer professor tem, por definição. O problema é o seguinte, é o quanto. Se ele tem apenas o suficiente para te enganar e assustar, então é evidente que é um charlatão. Agora, o que eu recomendo é o seguinte, que eu sempre recomendei aos meus alunos, você estude rapidamente e fique sabendo mais do que eles, véio. E em seguida não os respeite mais. Quer dizer, cobre, exija, desmascare. Você pensa que vai prejudicar a sua carreira por causa disso? Não, já vários alunos meus já testaram. Quer dizer, estudaram a matéria profundamente, quando o professor falava uma besteira, ele falava, não, professor, não é assim, é do outro jeito. Corrigiu o professor todo dia. O professor ficava aterrorizado e dava 10 para o sujeito até o fim do curso. Ele não vai querer se meter e enfrentar um leão, tá certo? Então, o segredo é o seguinte, não tem fórmula mágica, você tem que estudar mais do que os caras. O que eles falaram, você anota e você vai lá na bibliografia e confere. Sempre procure encarar o mesmo assunto desde 3 ou 4 ou 5 ou 10 pontos de vista diferentes. Se eles não te dão as fontes para isso, você mesmo vai ter que procurar. Ou, se é o caso, pergunta para mim. O cara recomendou um livro que diz tal coisa, quero um livro que diz o contrário. Eu indico um. Também aqui, o mesmo Rodrigo José pergunta, qual é a receita para se tornar um bom filósofo verdadeiro intelectual hoje em dia? Fala, olha, as condições da vida intelectual, eu acho que a primeira delas, né, você tem que ter amplitude de conhecimento, quer dizer, você tem que se interessar por todos os campos que são correlatos àquele que mais lhe interessa. Se você está interessado, por exemplo, em letras, você vai ter que estudar história, você vai ter que estudar ciências sociais, vai ter que estudar filosofia, vai ter que estudar religião, tudo aquilo que dá o contexto do que você está estudando. Mas acontece que é o seguinte, uma vez num curso no Paraná, eu disse aos alunos que, vamos dizer, um estudioso acadêmico, para ele se manter atualizado, ele tem que ler 80 livros por ano. Metade da sala desmaiou, outra metade saiu correndo. Ah, professor, o senhor é muito brutal, 80 livros por ano, né? Então, mas isso aí é o mínimo, isso é o que se deve fazer. Eu lembro do tempo do Zé Guilherme Melchior, o Zé Guilherme Melchior lia livro pra caramba, e ele citava todos, botava lá, edição, parte. O pessoal achava ruim. Eles achavam, não, isso aí é exibição. Falaram, mas peraí, eles não sabem nem que você citar as fontes faz parte das obrigações, né, do acadêmico. Então, e sobretudo eles ficavam mordidos porque o Zé Guilherme Melchior tinha lido coisas que eles jamais iam ler na vida. Comigo faz a mesma coisa, também cito as coisas, eles ficam mordidos, né? Daí leva assim, depois eu cito um livro, 10 anos depois aparece um monte deles citando o mesmo livro como se fosse pela primeira vez, né? Então, a primeira coisa é a amplitude. Segunda coisa, você tem que estudar, sobretudo, os problemas que você sente como problemas verdadeiramente importantes, não só objetivamente na história, mas que são importantes para você. Quer dizer, aqueles nos quais você possa assumir uma responsabilidade pessoal. De modo que você trata esses problemas com a seriedade, aquela seriedade feroz com que você trata num problema pessoal. Evitando... Agora, você veja também, existe um grupo de pressão
contra aquilo que se chamou, já 30 anos atrás, chama preconceito linguístico. Preconceito linguístico é o seguinte: apareceu um linguista, tá certo, chamado Marcos Banho, e ele descobriu o seguinte, que você usar a mesma gramática para todas as pessoas, ensinar a mesma gramática para todas as pessoas igualzinho, é antidemocrático. Quer dizer, isso é exatamente o contrário, me parece, né? Quer dizer, se tivesse, vamos dizer, uma gramática para as classes altas, outra para as classes baixas, uma para os brancos, outra para os pretos, aí seria antidemocrático. Mas o Marcos Banho, ele pensa tudo ao contrário. Então ele achou, a mesma gramática para todos é antidemocrático, né? O certo é o sujeito gramaticalizar a fala que ele aprendeu na infância no seu bairro. Tá certo? Então você tem a gramática de Vila Nhocunyé, a gramática da Vila Maria, a gramática da puta que eu pariu. Então, depois dele fazer campanha disso por tempo suficiente e arrebanhar o apoio de algumas centenas de professores tão imbecis quanto ele, a coisa agora foi oficializada pelo Ministério da Educação, que agora está distribuindo para as crianças livros dizendo que o certo é dizer nós vai, né? E assim por diante. Quer dizer, para que precisa ter, né, a concordância verbal? Né? Para que precisa existir singular e plural? Né? Então, olha, o resultado disso vai ser muito simples. Então, o Brasil é o único país do mundo, presta atenção, o único país do mundo onde apareceu alguém suficientemente idiota para dizer, e outros ainda mais idiotas para acreditar, que a mudança acelerada da língua é um progresso. Ora, a mudança acelerada da língua, o que ela faz é tornar ilegível tudo que foi publicado antes da mudança, meu filho. Você veja, em toda a América Hispânica, né, o pessoal lê os clássicos espanhóis como se fossem publicados ontem. Né? Vai lá ver se tem alguém de cultura superior na Argentina ou no México que não leu Pío Baroja ou Pérez Galdós, quer dizer, os clássicos espanhóis do século XIX, ou que não leu Cervantes, que é ainda de 3 séculos antes, né? Então todo mundo leu. Agora acontece que no Brasil, com esta negócio da mudança linguística, a língua portuguesa de Portugal foi se tornando incompreensível para os brasileiros. De modo que virou quase outra língua. Então aqui nos Estados Unidos, você chega todo moleque na escola lê Dickens, né? Que é um escritor inglês do século XIX. E que, olha, note bem, Dickens é difícil. Eu tenho dificuldade de ler Dickens, porque o vocabulário do cara é muito rico. Agora, você dá um livro de Camilo Castelo Branco para o pessoal ler, o pessoal universitário, eles não conseguem ler. Pior ainda, não precisa nem ser português. Pega um autor dos anos 20, pega Coelho Neto, o pessoal não consegue ler. Pega o Clis da Cunha, eles não conseguem ler. Então o que é isso? É a mudança acelerada. A mudança. Veja, a língua é o que permite que o legado cultural das gerações passadas continue sendo transmissível e acessível às novas gerações. Se a língua vai mudando e cada mudança é automaticamente aceita e oficializada como tal, você entra num processo que se chama entrópico, entropia. Entropia é perda de informação. Então quer dizer que as informações que serão acessíveis às gerações seguintes serão cada vez menos. Então vai haver total perda do senso histórico, total perda da unidade da cultura e total perda, vamos dizer, da capacidade de raciocinar sobre o que quer que seja, porque você, sem o aporte da cultura anterior, você não pode fazer nada. Diz que o homem é um animal racional. Sim, ele nasce racional, mas para que a razão funcione é necessário uma série de condições, entre as quais a informação correta sobre o que se passou antes. Se você não entende o que vinha acontecendo, você não entendeu até o capítulo 31, meu filho, você não vai entender o capítulo 32. É a coisa mais óbvia do mundo. Então, isso aí é uma obra de destruição da cultura. Né? Você vê aqui na França, a última reforma ortográfica que teve foi em 1600 e pouco. Eles nunca mais mexeram nisso. Deixa como está. Agora, o Brasil, toda hora, mudança ortográfica, né? A língua escrita tem que acompanhar a língua falada. Fala, olha, o sujeito que diz uma coisa dessa não sabe o que está dizendo, pô. Acompanhar a língua falada é absolutamente impossível. A língua escrita, ela tem ao contrário, ela tem que dar uma unidade formal ao idioma. Ela pode incorporar alguns elementos da língua falada, mas sem perder a unidade. Agora, se você incorpora todos os elementos indiscriminadamente, aí perde a unidade e a língua se torna impossível de ensinar. Porque você vai ter tantas variações que você tem um dialeto para cada bairro, que é o que esse Marcos Banho quer.
É claro que esse sujeito é burro demais, meu Deus do céu. Ele não entende o que ele lê. Né? Tudo bem, São Paulo. Eu queria que o senhor comentasse o seguinte: o senhor acha que o Brasil corre o risco de se tornar um país rico e ignorante? Já é isto, já é. O Brasil é o país mais ignorante do mundo. Os nossos alunos têm sempre os últimos lugares nos testes internacionais. E a universidade considerada melhor do Brasil, que é a USP, está em 232º lugar na escala das melhores universidades. Quer dizer, tem a universidade da Tailândia, da Zâmbia, da Serra Leoa, que é melhor do que é melhor do Brasil. Outra coisa, veja, a nossa literatura vai fazer mais de 40 anos que o que se escreve no Brasil não reflete nada da realidade brasileira de hoje. Nada. O pessoal só escreve, sabe o quê? Os nossos escritores estão escrevendo sobre a ditadura militar. É? O que tem de livro, de choradeira sobre a ditadura militar, que aqueles assassinos, vagabundos que foram assassinados por sua vez, estão todos chorando, né? Os amigos dele estão todos chorando. É só disso que se escreve. Nada do que está acontecendo no Brasil, essa invasão do narcotraficante, a parceria PT-FARC, tá certo? O mensalão, nada disso vira literatura. Não há mais literatura no Brasil, é um país sem literatura nenhuma. Isso nunca aconteceu na história humana. Quer dizer, literatura no Brasil é o Paulo Coelho. Se ele é o Paulo Coelho inteiro, o que o Paulo Coelho tem a ver com a realidade do que se passa no Brasil? Nada, é só a historinha que ele tirou do Oriente, que ele se inspirou num guru da Índia. Não tem nada que ver com a realidade brasileira, nada. E isso é o que o escritor típico, representativo do Brasil de hoje. Então a literatura acabou, gente. Então é um sinal de alienação total. O que está acontecendo no Brasil é muito grave. E, aliás, o Brasil é um país rico? Não, um país onde tem bastante rico. Não é isso? O que não tem aí, velho, o negócio da fome, de fato o brasileiro não passa fome. Há muitos anos não passa fome. Há décadas não passa fome, por quê? Você vai ver pela morte por desnutrição, é uma quantidade irrisória. Então, fome zero, mas a fome já era zero, pô. O brasileiro é o seguinte: falta sapato, falta casa, falta encanamento, água limpa, né? Falta condução, falta segurança, sobretudo, o cara não pode sair na rua que leva um tiro. Falta tudo, menos comida, porra. Então estão lá os brasileiros, né, gordinho, mas de tanga, de pé no chão e levando chumbo, porra. Então, é isso. Agora, o mais bonito da história é o seguinte, é que ele disse que resvala, situação, a palavra escrita às vezes resvala para o pugilato, né? Situação nas quais ela flerta com as cenas da mais tosca briga de rua, com seus palavrões e suas acusações ad hominem. Muito bem. Só que ele escreve ad hominem com N final. N e não M. Né? Ad hominem, aqui, seu analfabeto, seu bosta. Hominem é o acusativo de homo homines, terceira declinação latina. Não existe nenhum acusativo latino que termine em N. Quer dizer, vai estudar, vagabundo. Com isto aqui, você merece perder o seu emprego. Tá certo? Como é que se admite que um analfabeto desse seja professor de uma universidade e ainda se meta a líder de movimentos que visam a destruir a própria universidade? O que é isto, porra? Quer dizer, você, num só parágrafo, você cita duas coisas que você não sabe o que são. A frase do Buffon, você não sabe o que é. E vem com a expressão ad hominem com N. Ora, vai lamber sabão, porra. Quer dizer, eu digo o seguinte, o Reinaldo Azevedo foi caridoso com esse cara. Porque, veja, ele vem com essa exigência de polidez. Ora, às vezes nós somos impolidos, tá certo? Mas para comentar, não ideias. Nós não estamos discutindo ideias. Será que eu vou discutir? Isso aqui é uma ideia do professor Safatli, né? Quer dizer, ele tem uma tese acadêmica de que ad hominem, acusativo da terceira declinação, se escreve com N, é uma tese filológica que ele tem? Não, é um simples erro, tá certo? De um cara que nunca estudou latim, que não sabe uma única palavra latim e fica usando expressão latina que não conhece. Olha, essa expressão em particular, depois de um longo esquecimento em que ela mergulhou na cultura brasileira, fui eu que a repus em circulação com o meu livro sobre a dialética erística de Schopenhauer. Depois que saiu aquele livro, todo mundo começou a usar ad hominem, ad hominem, ad hominem. Né? Quer dizer, a expressão ad hominem significa o seguinte, é quando você tenta refutar uma ideia
não, vamos dizer, por uma objeção interna ou externa que você tem a ela, mas pela má qualidade da pessoa que a emitiu. Por exemplo, o sujeito chega aqui com uma teoria física, eu digo, você é ladrão, você comeu a mulher do próximo, você é viado, você é isso, qualquer coisa assim. Então isso é o que se chama argumento ad hominem. O argumento ad hominem é, vamos dizer, uma acusação que é despropositada dentro da discussão. Porém, eu já expliquei aqui, já expliquei em artigos, mas esses caras não leem, né? Há uma distinção muito importante a ser feita. O argumento ad hominem nem sempre é inválido, porque às vezes ele coincide com uma outra forma de argumento que se chama exemplum in contrarium. Um exemplo in contrarium é um caso concreto que desmente uma regra geral. Né? Por exemplo, se você diz que, vamos supor, né, todos os brasileiros são ladrões, você faz uma afirmação genérica. Tá certo? Portanto, se você mostrar um único caso de um brasileiro honesto, você impugnou a regra geral. Quer dizer, a existência de um exemplum in contrarium é um argumento lógico perfeitamente válido, tá certo? Para a impugnação de uma afirmação geral. Acontece que, às vezes, o argumento ad hominem é também um exemplo in contrarium. E note bem, eu só usei argumento ad hominem quando usei, o que não é frequente, tá certo? Quando coincidia de ser também um exemplo in contrarium. Como, por exemplo, quando Karl Marx diz que somente o proletariado pode ter uma visão objetiva da história, porque as classes anteriores eram classes exploradoras, então viam o mundo através da rede dos seus interesses, ao passo que o pobre proletariado não explora ninguém, então por isso ele pode ter uma visão objetiva da história. Então, ao mesmo tempo, ele teria que nos explicar, então, por que o primeiro a apresentar uma teoria com a visão objetiva da história, que foi ele próprio, não era um proletário. Então, neste caso, vamos dizer, o argumento ad hominem é também um exemplo in contrarium. Então, ele não é usado com propósito heurístico e nem mesmo com propósito retórico, mas é usado com propósito lógico perfeitamente legítimo e científico. Qualquer juízo universal é impugnado automaticamente pela, vamos dizer, exibição de um único exemplo in contrarium, para não falar de vários. Tá certo? Na verdade, se você pegar a ordem inteira dos teóricos do marxismo, você não tinha um único proletário entre eles, mas nenhum. Tá certo? Então, quer dizer, como é que é o proletariado que tem a visão objetiva da história, se aqueles mesmos que estão levando ao proletariado essa visão objetiva não são proletários eles próprios? Então, a realidade da vida dessas pessoas desmente a regra geral que eles estão anunciando. Por quê? Porque ela é um exemplo in contrarium que impugna essa regra. Tá certo? Então, no caso aí do professor Safatli, né, o argumento ad hominem usado contra ele, embora moralmente justificado, não tem valor lógico. Quer dizer, o professor Safatli, o fato do professor Safatli ser um latifundiário e defender a sua fazenda contra os invasores, não impugna necessariamente nenhuma defesa teórica que ele faça da atitude dos estudantes na USP. Mas acontece que esse caso não foi citado para impugnar uma ideia ou um argumento, mas uma atitude política. Não se trata de, vamos dizer, impugnar uma ideia, um argumento ou uma teoria, alegando uma safadeza uma safatleza do seu Safatli. Né? Não se trata disso. Trata-se de mostrar, vamos dizer, duas condutas que se impugnam mutuamente. Ora, quer dizer, se trata, vamos dizer, de comparar não uma ideia com os atos da pessoa, mas um ato com outro ato, então o argumento ad hominem é perfeitamente legítimo, porque não se trata de uma discussão de ideias. Em terceiro lugar, quando ele diz que nós perdemos o estilo quando
a palavra escrita resvala para o pugilato, mostra-se ainda mais ignorante da literatura universal, tá certo? Porque alguns dos maiores estilistas da história usava a palavra exatamente como arma de pugilato. Esse indivíduo ele nunca leu Santo Agostinho, ele nunca leu São Bernardo, tá certo? Ele nunca leu William Hazlitt, ele nunca leu Georges Bernanos, ele nunca leu Léon Bloy. Tá certo? Se você tirar desses autores o elemento de briga e de pugilato e de agressão que tem ali, acaba o estilo deles. Desaparece completamente. Né? Então, quando ele contrapõe, né, o estilo à agressividade verbal, mostra que é um analfabeto. E, aliás, até os palavrões, meu filho. O que seria da obra do Jorge Amado se você retirasse os palavrões? O que seria da obra de Henry Miller se retirasse os palavrões? O que seria da obra de tantos outros, onde esses palavrões exercem uma função expressiva universalmente reconhecida como legítima? Né? Outra coisa, ele não sabe sequer distinguir quando um palavrão é usado, vamos dizer, como expressão imediata de um sentimento, e quando ele é usado em maneira irônica, quando tem duplo ou triplo sentido calculado, quando é usado com aquele distanciamento artístico, ele não sabe. Porque, olha, todos os palavrões que eu usei por escrito, aqui no programa não necessariamente, mas se algum dia eu usei algum palavrão, quer dizer, eu não me lembro de ter escrito nenhum palavrão. Mas alguma expressão assim mais branda, como pum, por exemplo. Né? O safado ficou muito bravo porque o Reinaldo falou de pum no elevador. Né? Então, sempre foi usado com distanciamento estético, meu Deus do céu. Mas se os caras não sabem ler, se o cara não sabe nem a terceira declinação latina, que devia ter aprendido no ginásio, e se aventura a exibir uma cultura que não tem, mostrando que é realmente um vigarista, eu repito, isso é vigarice, seu safado. Né? Quer dizer, não se usa uma expressão que não se compreende. Um acadêmico, um intelectual, não tem o direito de fazer isso jamais. E você está fazendo o mesmo parágrafo duas vezes, com a frase do Buffon e com este acusativo latino terminado em N. O texto do seu Vladimir Safatli também pode servir, porque, é assim, o uso de chavão. Primeiro, ele transforma a frase de Buffon num chavão. A frase em si não é um chavão, né? Embora tenha sido milhares de vezes repetido. É uma frase que tem um sentido muito profundo e, como eu disse, inspirou inúmeros estudos estilísticos. Mas para ele, né, o estilo é o homem, passa a significar a obrigação de seguir uma norma de polidez. Quer dizer, que é exatamente a total falta de estilo. Né? No Brasil, grandes escritores, né, mostraram ter tanto desprezo por isso. Graciliano Ramos, inúmeras vezes, né, se referia a essas normas de polidez com um absoluto nojo. Porque um escritor de verdade não tem satisfação a prestar a isto, meu Deus do céu. Ele tem que obedecer um padrão estético muito superior a isto. Né? E o qual implica, às vezes, você justamente infringir a regra de polidez. Então, outra coisa, ele também usa a expressão argumentum ad hominem como chavão. O que é argumentum ad hominem? É isso que o Olavo escreve. Ele só faz argumentum ad hominem. Isso virou um chavão, que todos eles dizem a mesma coisa, sem nem saber o que é argumentum ad hominem. Né? E tentando ocultar, vamos dizer, as milhares e milhares de páginas de análises muito sérias e pesadas que eu fiz a respeito de assuntos complexos, que eles não são nem capazes de entender, quanto mais de refutar, meu Deus do céu. Né? Então, essa coisa, o Olavo não tem argumentos. Eu falei, vocês repetem isto, né? E repete a coisa, vira um chavão e começa a ser repetido. O que expressa isso? Uma análise objetiva, quer dizer, um traço objetivo dos meus artigos, do meu texto? É claro que não. Está em milhares de páginas para provar que é o contrário. Mas expressa um sentimento de identidade, uma coisa que aquele grupo gosta de sentir isto. Então, tudo o que eles escrevem é só isso, é só a expressão de um sentimento de identidade da participação grupal. Quando o cara sente que aquilo afina com a participação grupal dele, ele acha que é verdade. Se não afina, ele diz que é mentira. Ou seja, os conceitos de verdade e mentira se transformaram, tá certo, no sentimento de participação ou exclusão. Então o cara, quando lê meu artigo, não é que ele discorda objetivamente, ele se sente excluído. Não estou
apelando ao sentimento de participação dele, então ele diz que é mentira. Né? A mentira significa não gosto e a verdade significa gosto. Gosto exatamente como meus colegas gostam, é o nosso gosto coletivo. Então, o critério de verdade e erro virou isso no Brasil, graças a esta geração de vigaristas, filhos da puta, que não tem direito de ensinar em ginásio. Safátrio, você não tem qualificação para ensinar em ginásio. Um professor de ginásio que fosse lá e escrevesse, né, o acusativo da terceira declinação latina com N, o que os alunos iam fazer com ele no meu tempo, hein? Impedir a demissão do cara imediatamente. E é o que você merece. Falando em QI, aqui nós temos um cidadão que se homenageia a si próprio com o título de O Filósofo da Cidade de São Paulo. Chama-se Paulo Giraldelli. Na verdade, ele é da cidade de Ibitinga. Ibitinga é uma cidadezinha no interior, famosa pelos seus bordados. Essa é uma cidade onde eu ia muito quando era pequeno, porque lá morava a minha querida tia Ofélia, né, e o ramo turco da família, meus tios Salim, Naim e Elias. E deu graças às recordações da cidadezinha. Mas acho que naquela época o Paulo Giraldelli não existia ainda nem como espermatozoide. Mas, muito bem, depois alguém fez a besteira de trazê-lo à existência e agora o sujeito ficou assim. E ele, então, escreve aqui um negócio dizendo que eu sou uma besta quadrada, que eu não entendo nada de filosofia e que eu sou assim porque eu não fiz o curso universitário como ele, e que, aliás, eu morro de inveja dos professores de universidade de filosofia, né, porque eu não fiz o curso e eles fizeram, e eles têm aqueles empregos maravilhosos, né, na USP, né, aquela coisa fantástica, né? Eles estão tão contentes que vivem quebrando a universidade, né? E eu estou com inveja do emprego deles. E daí ele diz o seguinte, diz que eu cometo um erro, assim, crasso, imperdoável, porque eu classifiquei num artigo, eu disse que, segundo Platão, os filósofos são amantes de espetáculos. E diz aí o Paulo Giraldelli, qualquer criança sabe que no livro V da República, o Platão estabelece uma diferença radical entre os amantes de espetáculos e os filósofos, né? Digo, olha aqui, Paulo Giraldelli, tu é um analfabeto, tu é uma besta quadrada fora do comum. Né? O que o Platão faz é o seguinte, ele distingue entre dois tipos de amantes de espetáculos. Aqueles que gostam de qualquer espetáculo, que se deleitam no espetáculo das aparências, e aqueles que se deleitam no espetáculo da verdade. Então são dois tipos de amantes de espetáculo. Então está na cara que o filósofo, segundo Platão, é um amante de espetáculos. Só que o espetáculo dele é a verdade, é o ser. E os dos outros são apenas aparências. A distinção caracteristicamente platônica. Mas que a oposição que você está falando só existe na sua cabecinha. Aliás, se você está citando esse negócio do livro V da República, é porque alguém te chamou a atenção para esse trecho, que é o único que você conhece da República. Se você tivesse lido o livro, seria impossível você ter pulado a página 1. A página 1 do livro 1, no qual Sócrates diz que foi ao Pireu para quê? Para assistir a um espetáculo. Tá certo? Então, o que ele foi fazer lá se ele não gostava de espetáculos? Então, é claro que, se a distinção feita no livro V já não fosse clara por si mesma, não esqueça que ela está no contexto de uma narrativa que começou com Sócrates indo para ver um espetáculo. Tá certo? Então, não existe oposição nenhuma entre o filósofo e o amante de espetáculo, porque o filósofo é um deles. A diferença é que o espetáculo que ele gosta é um, e o espetáculo que o espectador vulgar gosta é outro. Agora, o Paulo Giraldelli, né, além disso, ele se coloca entre os filósofos, e ele fala lá, atribui algumas qualidades ao filósofo, uma delas é transcender suas próprias ideias políticas, raciocinar acima da sua própria ideologia ou grupo partidário, e que só os filósofos conseguem, não as pessoas comuns, como Olavo de Carvalho e Adolf Hitler. A frase é tão idiota, tão despropositada, que não dá nem para comentar. Você está entendendo? E, claro, que atribui, vamos dizer, me atribui ideias fascistas, não diz quais são, a não ser que ele considere, por exemplo, ser contra o aborto é fascista, talvez ele concorde com a dona Jandira Fegali. E o pior é o seguinte, é que o artigo dele tem como título, né, uma frase do Fernando Henrique Cardoso, que diz: não é preciso ser burro para ser de esquerda, quando todo o artigo é uma demonstração precisamente do contrário. Tá certo?
É preciso ser burro para ser de esquerda, mas ser burro, só por causa de dizer, ser burro não basta. É preciso ser burro e também ser vigarista, como esse Paulo Giraldelli. Você é um vigarista, mentiroso, safado, vagabundo, tá certo? A sua parna, tá certo? Não serve para absolutamente nada, a não ser para você exibir sua mulher pelada, que você gosta, né? Tá oferecendo, tá certo? Quer dizer, Paulo Giraldelli, quer saber uma coisa? Vai tomar no cu. Né? Ele também, existe um mote na esquerda, um slogan, que é assim: Olavo de Carvalho está no jornalismo porque, né, acabaram-se as grandes inteligências da direita. Tá? E ele volta ao mesmo tema, né, dizendo que acabaram-se os grandes pensadores da direita, entre os quais José Guilherme. Ele escreve Melchior. Melchior, rapaz, vai pra merda. O que é isso? Quer dizer, tu não leu nem o nome do autor que tu está comentando, né? E vem querer ensinar a mim o que Platão disse ou deixou de dizer? Ora, porra! Quer dizer, olha aqui, isso aí são dois vigaristas, dois trapaceiros, tá entendendo? Isso aí tem que acabar no Brasil. Esse pessoal tem que sair da função pública, sabe? Qualquer função pública, mesmo na internet. Tá? Você tem que ser tirado de lá, tá? Com o pé na bunda e com os paradas, tá entendendo? Ainda com uma enxurrada de palavrões, assim, apocalíptica, né? Ora, porra. Como é que os caras querem que eu não diga palavrão? Não é possível. Note bem, no Brasil agora, você pode ensinar as crianças na escola que elas, né, como é que se dá o cu, etc, etc. Mas eu não posso mandar ninguém tomar no cu. Como é que é isto? Nós da cidade de São Paulo, para bem para pensar, né? Em São Paulo viveram o Mário Ferreira dos Santos, o Miguel Reale, o Vicente Ferreira da Silva e o William Flusser. Tá certo? E o cara diz que ele é o filósofo da cidade de São Paulo. Meu filho, você não é filósofo da cidade de São Paulo, tu não é o filósofo da Barra Funda, tá certo? Tu não é o filósofo da tua rua, tu não é nem o filósofo do teu banheiro, tu é o filósofo da puta que eu pariu, isso na melhor das hipóteses. Se vocês bem se lembram, o começo da história foi porque ele disse que eu cometi um erro crasso num artigo ao classificar os filósofos como amantes de espetáculos. E daí diz ele aqui, isso nesta mensagem agora: era um erro crasso, maluco, pois lembro da minha primeira leitura de Platão no colégio por volta dos 14 para 15 anos. E lembro bem dos meus professores. Todos nós sabíamos que amante de espetáculo é uma coisa e filósofo é outra. É uma distinção clássica em Platão. Para um comentador que insiste nessa distinção, veja Daniel Devereux, Plato Metaphysics em C. Shields' Ancient Philosophy, editado pela Blackwell. Bom, isso aqui como começou. Daí, eu expliquei que tanto o amante de espetáculos comum quanto o filósofo são ambos amantes de espetáculos, que pertencem ao mesmo gênero, havendo apenas uma diferença. Eis aqui o trecho que ele cita. Eis aí abaixo o Olavo de Carvalho reiterando o erro dele e, pior, aprofundando ainda mais o erro. Abre aspas para a citação que ele faz de mim. O que o Platão faz é o seguinte: ele distingue entre dois tipos de amantes de espetáculo. Aqueles que gostam de qualquer espetáculo, que se deleitam no espetáculo das aparências, e aqueles que se deleitam no espetáculo da verdade. Então, são dois tipos de amantes de espetáculo. E aí vai o Giraldelli, né? Dizendo que isso é um erro crasso, que é medonho, que eu estou ainda redobrando o erro, mas que ele, aspas, como filósofo que tem responsabilidade para com a juventude, né, ele vai pôr a coisa em pratos limpos e citar aqui diretamente o trecho da República. Em seguida, ele cita o trecho da República, 476A e B, em inglês. Né? Muito bem, nesse trecho, de fato, Sócrates faz ali uma distinção entre o amante de espetáculos e o filósofo, tá certo? Não preciso ler o parágrafo inteiro, de fato é essa distinção que está ali. Muito bem. Acontece que é o seguinte, ele cita aqui República, mas não diz qual é a edição nem nada. Como ele citou antes o Daniel Devereux, está na cara que é um trecho que ele extraiu do artigo do Daniel Devereux, colocado no livro Ancient Philosophy de C. Shields, né? Muito bem, acontece que se ele tivesse lido a República, ele jamais poderia chegar à linha 476A sem passar pela linha imediatamente anterior, que é 475D, na qual, vejamos, aqui eu fui conferir o negócio, eu me lembrava claramente disto, mas no programa passado eu não citei o texto, né,
com linha e número, e não citei de propósito, para esperar que ele citasse, porque eu queria saber de onde ele tirou essa bobagem. Né? Então vamos ver aqui, eu fui conferir agora em 2 traduções, 2 das muitas que eu consultei ao longo da vida. Uma é a do Paul Shorey na Loeb Classical Library, que é acompanhada do original grego. E outra é do Leon Robin, que foi ditado pela Pleiade, que foi, sem dúvida, um dos maiores estudiosos de Platão no século XX. Então, eu vou ler aqui, primeiro a do Robin, depois a do Paul Shorey, e depois vou ver como está no original, e vocês vão tirar definitivamente esta dúvida. Então, o interlocutor pergunta ao Platão, note bem, não se os filósofos são amantes de espetáculos, mas se os amantes de espetáculos, em geral, são filósofos. Sócrates responde, pas du tout, mais ressemble à des philosophes. Et fit-il, quels sont ceux dont tu dis que ce sont des philosophes authentiques? Ce sont, répondis-je, ceux pour qui la vérité est le spectacle dont ils sont amateurs. Traduzindo para o português. O interlocutor pergunta, então, devemos chamá-los, aos amantes de espetáculos, de filósofos? Não, mas eles se parecem com filósofos. E, disse ele, quais são aqueles que você chama como filósofos autênticos? São aqueles para os quais a verdade é o espetáculo da qual eles são amantes. Ou seja, Sócrates está claramente classificando os filósofos como amantes de espetáculos, com a diferença específica de que são amantes do espetáculo da verdade. Do mesmo modo, na tradução da Paul Shorey, Loeb Classical Library, está aqui. Whom do you mean then by the true philosophers? Those for whom the truth is the spectacle of which they are enamored. Ou seja, são aqueles que estão enamorados do espetáculo da verdade, como os outros estão enamorados do espetáculo da aparência. No original grego, a coisa é ainda mais forte. Tois tes aleteias en dego philotheamonas. Philotheamonas é como se diz amante de espetáculo em grego. Então, o filósofo é o philotheamon da aletheia, da verdade. É o amante de espetáculo, do espetáculo da verdade. Isso está muito claro na linha imediatamente anterior. Não é isso? Ora, se o Paulo Ghiraldelli tivesse lido a República, ele não chegaria à linha 476 sem ter passado pela linha 475. Mas como ele jamais leu a República, ele apenas pegou este trecho citado no Daniel Devereux, então ele ficou com a impressão de que a distinção entre os amantes de espetáculos e os filósofos não é uma distinção de gênero e espécie, mas é uma distinção radical absoluta, é uma distinção de substâncias, quando está na cara que é uma distinção escalar. Existem aqueles que amam o espetáculo das aparências e existem aqueles que vão além das aparências e amam o espetáculo da verdade. Isso está muito claro para quem leu a República. Agora, para quem catou um trechinho do Daniel Devereux, tá certo? E quer esfregar na minha cara, mostrando para se fazer de superior, tá certo? Pegar isso aí e esfregar aquele diplominha de merda dele, aí é outra coisa, tá certo? Então, esta é a diferença, tá certo? Entre esta molecada que sai com diplominha da USP e um estudioso de verdade. Para estudar um texto clássico, você só tem um jeito, você tem que se munir das melhores traduções do original grego ou latino e de um excelente dicionário que eu uso aqui, o do Charles Bailly, tá certo? Que é provavelmente o melhor dicionário grego em um volume só que existe, tá certo? Então, de cara, você vê que o mesmo termo philotheamon é usado com relação aos amantes de espetáculos em geral e é usado aos amantes da aletheia da verdade. Tá certo? Não há a menor dúvida quanto a este ponto para quem quer que tenha lido a República. Agora, para quem cisca trechinho em livro de segunda mão, essa distinção evidentemente não existe e só existe a diferença radical que é, vamos dizer, a impressão que fica se você lê só o parágrafo seguinte, 476A. Então, uma coisa é estudioso de verdade, outra coisa é aluninho da USP, tá certo? Eu, quando era jovem, eu fui assistir várias aulas na USP como ouvinte e cheguei à conclusão que eu não devia frequentar aquela faculdade. Por quê? Eu ia perder 1h30 para chegar lá, outra 1h30 para voltar, várias horas por dia em assembleias estudantis, debates idiotas, e não ia estudar coisíssima nenhuma. Então, fazendo as contas, essas
6 ou 7, 8 horas perdidas, seria melhor aplicado se eu ficasse em casa e se eu estudasse 3 horas por dia, que aliás é o que Aristóteles recomenda, umas 3 horas por dia, tá certo? Não passar disso porque a cabeça humana não aguenta. Então, se eu aplicar essas 3 horas por dia no estudo verdadeiro, seguindo os métodos admitidos em verdadeiros centros de estudo universitário no mundo, eu iria muito mais adiante, como de fato fui. E como qualquer pessoa pode ir, se ela quer conhecimento, tá certo? E não um papel social, e não uma posição social para ficar brilhando e jogando na cara dos outros, como faz esse palhaço desse Paulo Giraldelli. Mas, se fosse este todo o problema, tá certo? Seria apenas, vamos dizer, mais um blefe entre os inúmeros que eu já vi esse pessoal de esquerda dar, tá certo? Acontece que o Paulo Giraldelli vai um pouco adiante, ele mente. Inclusive nessa segunda mensagem que ele postou agora, ele mente novamente dizendo que eu falei mal da esposa dele. Quando se ouvirem o programa, ouvirão claramente eu dizer que não há nada de errado com a moça. Eu disse exatamente estas palavras. Há de errado com o Paulo Giraldelli. Não falei nada de mal dela, não adianta querer se fazer de vítima para cima de mim. Tá certo? Muito bem. Agora, na primeira mensagem, tá certo? O Paulo Giraldelli, né, foi tão longe, tá certo, na vigarice, que chegou a inventar a minha vida. Tá certo? Eu até escrevi umas notinhas aqui. Eu nem sei se vou terminar. A qualquer hora eu ponho isso na minha página, mas não sei se vou ter tempo de terminar, então eu vou ler para vocês, tá certo? Os pedaços aqui que eu anotei. Na década de 80, mergulhado em estudos de religião comparada, eu mantinha uma intensa troca de cartas com alguns dos mais prestigiosos eruditos da área, entre outros o ex-diretor da seção de manuscritos orientais do Museu Britânico, Martin Lins, e o ex-ministro da Cultura do Irã, Seyyed Hossein Nasr, o maior filósofo vivo do Islã e reconhecidamente um dos maiores do mundo. Aproveitei todas as oportunidades de viagem para encontrá-los pessoalmente e incomodá-los com toda a sorte de perguntas, recebendo deles, como sempre, uma atenção calorosa e bem superior à merecida. Nasr, então recém-exilado em Washington, consentiu mesmo em servir de guia turístico para mim e para um grupo de jovens amigos, levando-nos a museus e outros pontos memoráveis da capital americana e fazendo questão de apresentar-nos, já que tínhamos perguntas específicas, ao autêntico calígrafo islâmico tradicional, o grande Yusuf Ibish. Traduzi vários textos de Nasr e de Lins para os meus alunos, mas nunca me ocorreu a ideia, inexistente em meios intelectuais normais, de me promover às suas custas, muito menos mediante o grotesco expediente de anexar algum texto meu ao deles e publicá-lo com o meu nome na capa ao lado dos seus, simulando coautoria e ludibriando os leitores provincianos. A única vez que posei numa capa de livro ao lado de um autor de prestígio mundial, René Girard, foi numa obra coletiva com outros 2 contribuintes e não foi mediante colagem ex post facto, e sim em razão de uma mesa redonda que tivemos na Faculdade da Cidade, no Rio de Janeiro. Ademais, não fui eu o editor da obra, nem fui consultado quanto à capa. Se fosse, eu diria, jamais me coloque como coautor, porque houve uma conferência principal, que foi a do René Girard, e houve 3 intervenções, 3 comentários, tá certo, feitos depois, um dos quais o meu. Portanto, eu não sou um coautor, eu sou um comentador. Você pode colocar o meu nome na Folha do Rosto como comentador, jamais como coautor. Mas a edição foi iniciativa deles. Muito bem. Conto essas coisas para dar aos leitores a medida exata do personagem do qual me vejo obrigado a falar nas linhas seguintes, o qual construiu uma carreira acadêmica inteira, fazendo amizade com o filósofo americano Richard Rorty, o que não era difícil, sendo Rorty notoriamente o mais gentil embrulhão intelectual de todos os tempos, escrevendo prefácios para os textos dele e em seguida estampando-se a si próprio na capa como coautor, em vez de recolher-se modestamente à folha de rosto como prefaciador ou editor, como é certo e usual fazer nessas circunstâncias, e como fiz com os textos de Mário Ferreira dos Santos e Otto Maria Carpo, e até com os de um autor totalmente desconhecido do público paulista, o poeta e filósofo pernambucano Ângelo Monteiro, cujos ensaios reuni e lancei na praça. Não parasitei em proveito próprio nenhum dos autores ao quais servi com modéstia e sinceridade de canal para que chegasse ao público, e não vejo nisso nenhum mérito especial, apenas a obediência normal e rotineira a uma regra mínima, que, por seu caráter elementar e incontornável, é menos de honestidade intelectual do que de saúde pública. Quer dizer, isso é uma regra, vamos dizer, de saúde pública, que ninguém que esteja no meio intelectual pode ignorar. Quer dizer, se o sujeito começa a constar na capa como coautor
de textos dos quais ele acrescentou um comentário, então, evidentemente, é um picareta, é um vigarista. Vocês podem imaginar, portanto, o desgosto que sinto ao ver-me constrangido a prestar atenção a um personagem que só chegou a ocupar algum espaço, ainda que modestíssimo, por meio do mais torpe e mesquinho dos expedientes editoriais, e cuja mais alta realização intelectual até agora é um filminho pornô estrelado por ele próprio e sua esposa, do qual voltarei a falar mais adiante. Ao longo da vida, discuti com vários tipos desprezíveis, mas eram vigaristas intelectuais, e não vigaristas tout court, vigarista no sentido material da palavra, ao menos segundo o que eu pensava na época. Quando depois eu soube que o professor Emir Sader se enquadrava na segunda categoria, já era tarde, o debate já tinha acabado. A trapaça intelectual pode ser combatida mediante simples denúncia ao público, mas a trapaça pura e simples é algo que não cabe discutir, algo que requer uma ação punitiva de ordem jurídico-policial, se ela for possível, que no momento não é, porque estando eu aqui nos Estados Unidos, não vou poder processar o cara aí.